Olá, meus amigos, tudo bem? Lúcio Valente aqui com vocês. Vamos trabalhar agora com o módulo 2. Tá? Você já leu o material, já estudou, já está afiado. Agora você vai malhar as questões, vai jogar as informações, bombar o seu material, beleza? Lembrando que nosso e-mail vouserdelegado@vouserdelegado.com vouserdelegado@vouserdelegado.com. Legal? Lembrando também que o material, ele complementa, um material complementa o outro, né? O PDF e o material em vídeo. Os dois, eles se complementam, ok? Legal. Seguindo aí, Thiaguinho, vamos lá para a primeira questão. A gente está falando, então, do módulo 2. Então, você vai ser de acordo com o que você estudou lá no módulo 2. Vamos começar com as provas de delegado de polícia aí. De acordo com a teoria finalista, a ação é um comportamento humano voluntário dirigido à atividade final, lícita ou ilícita. Bom, a teoria finalista estuda a estrutura da conduta a partir realmente de uma atividade final. E no material eu expliquei o que significa esse final aí, né? Final significa com a capacidade de enxergar as consequências de sua conduta, seja ela lícita ou ilícita. Perfeito, então esse item está correto. Ok? É realmente o que descreve a teoria finalista da conduta. Seguindo aí, rapidinho. 2. Esse caiu na Funiversa, no último concurso de delegado aí. Pela teoria bipartida, o autor de um fato típico e antijurídico que tenha sido levado à sua prática por erro excusável de proibição, sem ter a menor ideia de que o pratica é ilícito, não é considerado um criminoso. Bom, olha só, o que acontece? Pela teoria bipartida, que na verdade é uma teoria que era adotada muito na década de 90, década de 80, né, aqui no Brasil, principalmente pela grande divulgação que deu a ela o grande professor Damásio de Jesus, mas essa teoria bipartida ela exclui a culpabilidade realmente da estrutura do crime. A teoria bipartida não é adotada mais no Brasil, não há a doutrina muito minoritária, talvez só o Capês, o Damásio, o Delmanto já morreu, né? Sei lá, poucos autores adotam a teoria bipartida como fato típico e ilícito. Para a teoria bipartida, o autor de um fato típico e antijurídico que tenha sido levado à sua prática por erro excusável de proibição. Erro excusável de proibição. O erro de proibição exclui a culpabilidade, ok? O erro de proibição exclui a culpabilidade. Só que o erro excusável, ele só diminui a pena, ok? Então, não é considerado um criminoso. É considerado um criminoso, sim, só que com a pena diminuída, ok? Professor, isso está exatamente no material onde? Não, na verdade, eu só quis ressaltar aí a teoria bipartida. Nós vamos estudar o erro de proibição ainda durante o curso, ok? Em outro módulo, ok? Mas só para ressaltar aí que a Funiversa, ela adotou nessa prova aí de 2009 a teoria bipartida, ok? O CESP geralmente adota a teoria tripartida. Mas, vamos ver. 3. Mas aqui, olha, gente, uma coisa importante, não se desesperem. Você pode, basta que você entenda a teoria bipartida e a teoria tripartida, ok? Se você entender as duas, você vai sempre acertar. Você não precisa adotar uma ou outra, não preciso me desesperar com isso, porque ele está dizendo pela teoria bipartida. Então, acabou. 3. O finalismo de Hans Welzel, nem sempre considerou o crime como um fato típico, antijurídico e culpável. O finalismo de Hans Welzel sempre considerou, sim, o crime como fato típico, antijurídico e culpável. Okay? O finalismo de Hans Welzel sempre considerou, sim. Okay? 4. Para a teoria causalista, o dolo e a culpa estão situadas na culpabilidade. É verdade. Lembra que a conduta é apenas um movimento mecânico do corpo e a culpabilidade ela engloba aí dolo e culpa. Então, logicamente, para quem adota essa teoria, é impossível se colher o conceito bipartido de crime. Porque se o dolo e a culpa estão na culpabilidade, então você teria que ter um fato típico, ilícito e culpável. Okay? Então é o que a doutrina ensina. Não dá para adotar o conceito bipartido, esse conceito bipartido que se adotou no Brasil, porque você necessariamente precisa da culpabilidade, já que é lá que está o dolo e a culpa. Então esse item está correto. É o que a doutrina ensina, sim. Ok? Seguindo, 5. De acordo com da concepção analítica de crime, é possível inferir que o direito penal não estabeleceu distinção entre crime e contravenção. Tanto no crime quanto na contravenção não é cabível a fixação de multa de maneira isolada. Item errado. Ok? É possível, sim.
Item errado. 6. Para a teoria social da ação, lembra de Smith, Welzel, ok? O Welsels, né? Não é o Welzel não, é Welsels. Para a teoria social da ação, a ação é concebida como exercício de uma atividade final dirigida concretamente a fato juridicamente relevante. Na verdade, a teoria social da ação, ela descreve que a ação é toda conduta socialmente relevante. Então esse item está errado. Okay? Tudo no materialzinho, bem explicadinho, tranquilo. 7. A partir da teoria tripartida do delito e das opções legislativas adotadas pelo Código Penal, é correto afirmar que o dolo integra a culpabilidade e corrobora a aplicação concreta da pena? Não, o dolo não integra a culpabilidade, ele integra a tipicidade. O fato típico, então esse item está bastante errado. 8. A teoria finalista adota o conceito clássico de ação, entendido como um mero impulso mecânico. Não, a teoria finalista vem justamente para afastar esse conceito clássico, né? Então, a teoria finalista de Hans Welzel, de Graf du Zona, né? Alguns caras que configuraram a teoria finalista aí. Então, esse item está errado. 9. Os crimes comissivos por omissão são aqueles em que o agente deixa de fazer o que estava obrigado e, por isso, acaba produzindo o resultado. Os crimes comissivos por omissão são aqueles em que o agente deixa de fazer o que estava obrigado e, por isso, acaba produzindo o resultado. Bom, vamos lá. Os crimes comissivos por omissão. Vamos lembrar aí. Nós temos os crimes omissivos. Quando nós estudamos os crimes omissivos próprios, os omissivos impróprios, e lá no meu material eu coloquei ainda um outro crime, comissivo impróprio. Poucos doutrinadores falam dele, mas é interessante você ter no seu material. Nos crimes omissivos próprios, a própria lei descreve um não fazer. Nos crimes omissivos próprios, a própria lei descreve um não fazer. Nos crimes comissivos por omissão, a lei descreve um fazer, mas o agente não realiza o que estava descrito na norma. Ok? Por exemplo, prestar socorro. E por isso acaba produzindo o resultado. Melhor dizendo, omissão de socorro. Só o meu exemplo que foi equivocado. Por exemplo, matar alguém. Então, o comissivo por omissão são aqueles em que o agente deixa de fazer o que estava obrigado e por isso acaba produzindo o resultado. Isso está correto. Ok? Então, os crimes comissivos por omissão são aqueles que a lei descreve uma ação e o agente atinge o resultado por uma omissão, ou seja, por algo que deveria ter feito. Legal? Então, 9, 10. Para a teoria finalista da ação, crime é um fato típico, antijurídico e culpável, consistindo a culpabilidade no elo subjetivo que liga a ação ao resultado. Bom, a culpabilidade não é elo subjetivo que liga a ação ao resultado. Por quê? Porque era assim quando a gente tratava da teoria causalista. Okay? Porque como o dolo e a culpa estavam na culpabilidade, acabava que a culpabilidade era um elo subjetivo entre a ação e o resultado. Ok? Então a culpabilidade aí, na verdade, no finalismo, ela é uma culpabilidade normativa, ou seja, ela só tem elementos normativos, não tem dolo nem culpa. Então o item 10 está errado. Item 10, errado. 11. Para a teoria finalista da ação, a conduta é um comportamento humano dirigido a um fim pré-determinado pelas causas anteriores. Não, a teoria finalista da ação é um comportamento humano dirigido a um fim. Não tem pré-determinação. Existem causas e concausas que vão influenciar nesse resultado, mas a ação em si, ela é composta, lembra? Ela deve ser uma ação ou omissão humana, consciente, voluntária e final. São esses os elementos da teoria finalista da ação, que inclusive eu coloquei bem bonitinho no seu material. Legal? Então, para a teoria finalista da ação, a conduta é um comportamento humano dirigido a um fim. Ponto. Aí estaria correto, esse item está errado. Não existe pré-determinação de causas anteriores. 12. Para a teoria causalista ou naturalista da ação, a conduta é um comportamento humano voluntário no mundo exterior, consistindo em fazer ou não fazer. É isso. Para a teoria causalista, olha uma coisa interessante aqui. Uma coisa que eu preciso explicar. Quando se falava da teoria causalista, era importante que a teoria causalista ela foi a primeira a estruturar realmente uma teoria positiva do crime.
em que um juiz de qualquer lugar do mundo poderia colocar aquela estrutura para resolver casos concretos. A teoria causalista, ela estudou a ação e omissão humana como uma mera inervação, ou seja, um mero movimento. E transformou a análise do dolo e da culpa, que era analisado de qualquer forma, mas era analisado lá na culpabilidade. Então, eu analisava, o José estava dirigindo um carro, atropelou alguém. Sei lá, estava dirigindo uma charrete, atropelou alguém. Então, ele teve a ação de matar. Eu tenho que ver se naquela ação de matar existia um vínculo psicológico entre a conduta e o resultado. Esse vínculo psicológico era justamente a culpabilidade. Legal? A teoria causalista, ela evoluiu. Né? Ela evoluiu e a gente divide ela em duas grandes fases, que ela é estudada dentro de uma visão mais positivista e depois de uma visão mais normativista. Bom, enfim, isso não é importante agora, mas o que é importante é que você sabe que a conduta no causalismo, ela é sempre uma conduta sem conteúdo de dolo ou culpa. Esse conteúdo de dolo ou culpa, ela só é mesclado junto à conduta lá no finalismo, quando o professor Hans Welzel, ele realmente formula, ou seja, ele dá a concepção final da teoria finalista. Legal? E a teoria finalista é ainda adotada até hoje. Legal? Então tá tranquilo aí. Bem tranquilo esse itemzinho aí. Se você sabe o conceito, vai ficar tranquilo para você. 13. Para a teoria finalista da ação, a conduta é um comportamento humano simplesmente causal. Não é simplesmente causal. É um comportamento humano final, ou seja, que tem uma finalidade. Lembra, gente, quando eu falo de final, o que significa? Então ela não é causal, ela é final. E aí, quando eu falo de final, no material, eu faço até um desenho disso, eu quero dizer o seguinte, olha só, quando esse sujeito aqui age, ele vai matar então, tá aqui. Quando ele efetua o disparo, como ele é um ser humano, ele consegue enxergar, olha a visão dele aqui, ele consegue enxergar o futuro, ok? Ele consegue enxergar as consequências do seu ato. Essa é a base da teoria causalista. Essa capacidade que o ser humano tem de enxergar as consequências do seu ato, ou seja, de enxergar o futuro, ou seja, essa vidência que todo ser humano tem, ela é chamada de capacidade biocibernética. Biocibernética. Legal? Capacidade biocibernética. Peguei a manha de escrever com o mouse. Ficou bonito, ó. Biocibernética. Legal? E aí essa diferença, muita gente fala assim, a diferença entre o dolo, entre a estrutura causalista e a estrutura finalista é o dolo. Não, o dolo, colocar o dolo na conduta foi uma consequência natural do finalismo, porque se o finalismo entende que o ser humano tem essa capacidade de enxergar o futuro, se eu dou um tiro a alguém, eu não sei, eu não entendo nada de medicina, mas se eu der um tiro no peito de alguém, eu tenho a leve impressão que eu posso matar essa pessoa, não tem? Então é essa capacidade que o ser humano tem. Se o seu cachorro vai brincar com você e está com a unha grande, ele não sabe calcular que a unha dele está grande e que ele pode te machucar. Por quê? Porque essa capacidade só quem tem é o ser humano. Legal? Beleza. Item então está correto? Não, está errado, né? Para a teoria finalista, a ação ou conduta é um comportamento humano simplesmente causal. Então deixa eu só corrigir aqui. Na hora de colocar o gabarito eu coloquei errado. Mas aqui realmente só foi um erro meu aqui. Então, item errado. Ok? Errado. Aqui no meu controle aqui, o gabarito está dizendo item errado e eu na hora de escrever, de fazer o slide, coloquei item correto. Beleza? Então o item está errado. Próximo aí, 14. É causa de exclusão da culpabilidade o fato de a conduta ser praticada por coação física irresistível. Aqui, cara, sempre tem uma questãozinha. Você não pode coação física, coação moral. São duas coisas diferentes. A coação física, um F aqui. A coação física, ela está na conduta. Ok? E a coação moral, ela está na culpabilidade. A coação física, ela afasta a conduta, portanto, ela afasta o próprio fato típico.
ela faça o próprio fato típico. Ok? A culpabilidade, a coação moral, é a ausência de culpabilidade, a coação moral irresistível, por inexigibilidade de conduta diversa. Nós vamos estudar isso com calma ainda. Mas o CESP principalmente, e aí como a Funiversa ela tende a copiar o CESP, então você lembra dessa diferença entre coação moral e coação física. Ok? Então, é causa de exclusão da culpabilidade o fato de a conduta ser praticada por meio de coação física irresistível, e esse item está errado. Ok? Próximo aí. 5. 15, né? O dever jurídico de evitar o resultado existente nos crimes omissivos, no crime omissivo impróprio, deve obrigatoriamente decorrer de uma imposição legal direta. Uma imposição legal direta que determine cuidado, vigilância e proteção em relação à vítima. Não, na verdade são três situações nos crimes omissivos impróprios. Pode ser por lei. Quem tem por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Quem criou o risco do resultado. Lembra do professor de natação que manda o moleque pular na piscina sem ele saber nadar? E quem se comprometeu a evitar. Lembra, você está na praia, aí alguém chega, dá uma olhada no meu filho. Aí você olha, então você se comprometeu a cuidar daquele garoto e evitar um risco maior para ele. São três situações, ele está dizendo que é só a lei, então esse item está errado. Ok? Sigamos aí, 16. Para que se caracterize o crime omissivo próprio, é necessário que o agente tenha ocasionado resultado naturalístico. No crime omissivo próprio, não há resultado naturalístico obrigatório, porque é um crime de mera omissão, é um crime de mera conduta. Ok? Por isso até que não se admite tentativa. Então, como é um crime de mera conduta e não admite tentativa, o resultado naturalístico ele pode ocorrer ou não. Então, se uma omissão de socorro, por exemplo, se eu omitir o socorro, a pessoa morreu ou a pessoa não morrer, não vai fazer diferença na configuração típica. Pode fazer diferença na pena, mas não na configuração típica. Ok? Esse item então está completamente errado. 17. A estrutura da culpabilidade na concepção finalista preconizada por Welzel ficaria com o seguinte conteúdo, qual seja a imputabilidade, dolo e culpa e exigibilidade de conduta diversa. Não, a gente sabe que dolo e culpa não está na culpabilidade. Dolo e culpa é estudado no fato típico. Então, esse item está errado. Bem tranquilo, né? Quando a gente estuda, a gente sabe, é bem tranquilo. Esse item está errado. Ok? Pessoal, então, olha só. Dessa parte aí, vocês percebam que a perguntinha sobre a diferença entre o finalismo e o causalismo é sempre em relação à posição do dolo e culpa. Então, são duas coisas que você deve se lembrar. A posição do dolo e da culpa e também em relação à finalidade. Porque essa finalidade, ela só está dentro da conduta, claro, dentro da teoria finalista. A teoria social da ação, ela também é cobrada, mas mais conceitualmente. O que é a teoria social da ação? No quadro, eu falo ainda da teoria significativa da ação, lá no meu material, né, para você também saber só que existe e quais são seus defensores e qual é a sua concepção sobre conduta. Legal? Então é isso. Se tiver alguma dúvida, vouserdelegado@vouserdelegado.com. Não se esqueça de revisar, porque revisar é a melhor forma de estudar. Eu já falei isso. Não adianta você ler um material, ler muitas páginas e depois deixar o material para lá. Tem que ler, tem que resumir, tem que fazer esquemas, tem que fazer perguntas, tem que se perguntar sobre aquilo, tem que transformar o estudo em um estudo ativo. Tenho certeza que o seu sucesso vai chegar. Legal? Então, te espero no próximo. Até lá!